Olá, amiguinho! O tema dessa aula é abolicionismo, o fim da escravidão no Brasil. Um processo que até 1880 era gradual, era parcial. E a partir de 1880, segundo reinado, portanto, passa a ser a defesa da abolição total da escravidão. A luta contra a escravidão nasce junto com o primeiro escravo, assim que ele se nega, obviamente, a sê-lo escravo de outrem. Ocorre que, na modernidade, a demanda por escravos africanos aumenta com a colonização americana e, a partir daí, dos processos de questionamento da escravidão enquanto atividade econômica por parte dos estados é que nos interessam. É aí que nós iremos os precursores do processo abolicionista. Portugal, por exemplo, uma das maiores nações escravistas do mundo moderno, já com o Marquês de Pombal, o déspota esclarecido português, ainda em 1761, século XVIII, chega a proibir a escravidão, mas é claro que isso não é respeitado. Em 1792, aquilo que pode ser considerado a primeira ação legal de um Estado moderno nacional proíbe a escravidão na Dinamarca. Contudo, mesmo proibição legal do Estado dinamarquês, a escravidão nos países dinamarqueses, nos territórios dinamarqueses, só será de fato cumprida em 1803. Ainda assim, consideramos a Dinamarca o primeiro país da Idade Moderna a proibir a escravidão. Em 1794, durante o processo revolucionário francês, a Revolução Francesa, eles proíbem a escravidão. Mas após o domínio napoleônico é que de fato a escravidão é proibida em 1848 na França, já que Napoleão, para atender às demandas de uma elite que ainda era escravocrata nas colônias francesas, restitui a escravidão após a Revolução Francesa a partir de 1799, durante o chamado período napoleônico. 1833, finalmente um ato prático contra a escravidão vindo da Inglaterra, o Slavery Abolition Act. Isso mesmo, Slavery Abolition Act, o ato de abolição da escravatura inglesa em 1833. A primeira nação a de fato exigir, não só dela, como das demais nações, a abolição da escravatura. Contudo, não se iludam, a Inglaterra não é nesse momento uma nação boa do coração, por isso promove a abolição. A Inglaterra está pensando sim nas práticas liberais capitalistas pós-revolução industrial. Resumindo, escravo não recebe salário, logo não consome os produtos ingleses. A Inglaterra precisa de assalariados, por isso defende a abolição, como nós veremos nos próximos quadros, as legislações que sofreram influência britânica no processo de abolição. Em 1861, pré-Revolução Russa, no cenário, nos antecedentes que levarão à Revolução Russa, o imperador Alexandre II promove o fim da servidão na Rússia. A gente sabe, contudo, que essa servidão na Rússia, embora abolida, não terá efeitos práticos. 1865, com o fim da Guerra da Secessão, a guerra de nortistas e sulistas nos Estados Unidos, e a vitória do Norte, o Norte abolicionista, a ideia de abolição se expande para os estados do Sul. Contudo, a gente sabe que a abolição veio, mas não veio a igualdade dos direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos. Já no Brasil, em 1798, inspirado inclusive nos ideais da Revolução Francesa, a Conjuração Baiana defende a ideia de abolição. Só que lembre-se, conjuração não é revolução. A Conjuração Baiana não é correspondida de um ato, de um movimento prático, e sim apenas de um processo de planejamento, uma conjuração ou inconfidência. Traduzindo, a Conjuração Baiana dos alfaiates ficou apenas no penso, não houve ação. Contudo, entre seus requisitos estava a abolição. Finalmente, em 1839, aqui no Brasil, durante a Guerra de Farrapos, que terminaria apenas no segundo reinado, em 1845, Bento Gonçalves emancipa os escravos negros do Rio Grande do Sul para que participem das batalhas na Guerra de Farrapos, a guerra pela manutenção da República Rio-Grandense, que, como nós sabemos, será novamente anexada
anexada ao território brasileiro em 1855 por intermediação do famoso Duque de Caxias junto a Dom Pedro II e Bento Gonçalves. Contudo, a emancipação dos escravos do Rio Grande do Sul continuou valendo, ou seja, o Rio Grande do Sul manteve a abolição proposta durante a Guerra de Farrapos. O Brasil, em 1864 a 1870, durante a chamada Guerra do Paraguai, promoveu a liberdade dos escravos que lutassem na Guerra do Paraguai. E aí é importante que você atente que negros ex-escravos libertos para participar da Guerra do Paraguai lutavam junto de brancos dos chamados voluntários da pátria, o exército brasileiro, que você sabe lá das aulas sobre Guerra do Paraguai, que não eram necessariamente voluntários, estava mais para obrigatários da pátria. Isso, claro, influencia o exército brasileiro a lutar contra a abolição e por um fenômeno posterior, que é o fenômeno republicano. Então, durante a Guerra do Paraguai, escravos são libertos pelo Brasil para que lutem como soldados na Guerra do Paraguai. Finalmente, em 1884, algumas províncias para além do Rio Grande do Sul, que já havia feito a libertação em 1839, Ceará e Amazonas também vão abolir a escravidão dentro de suas províncias. Em 1887, o Exército, a grande força promotora do movimento republicano, a chamada questão militar, que leva lá à proclamação da República, o Exército se nega a atuar como força de perseguição aos escravos fugidos. Veremos agora no próximo quadro, aí sim, o movimento abolicionista e suas principais personalidades. É preciso que você relembre, que você atente que o século XIX, não só no Brasil como no mundo, vivia um surto psicótico de diferença racial que culminaria com os processos de eugenia do século XX, que se entendia que havia diferenças raciais que colocavam as raças como superiores ou inferiores. Então a questão do movimento abolicionista era como mostrar às pessoas que ferramentas usar, que setores, que classes sociais usar para convencer as pessoas da excrescência, do absurdo da escravidão entre os semelhantes. Para isso, o movimento abolicionista do Brasil contava com a participação de artistas, estudantes, intelectuais, jornalistas, advogados e até políticos de expressivo destaque no processo abolicionista, como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, políticos que em 1880, após mais de 350 anos de escravidão, criaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, aí sim defendendo o fim total e absoluto da escravidão. É preciso que você atente que esses dois nomes, como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, são praticamente heróis esquecidos da história. A sua luta individual dentro do campo político para a abolição é praticamente ignorada pela história. Esses são sim verdadeiros heróis brasileiros na luta contra a abolição, para apagar, para riscar, para reduzir essa mancha histórica na historiografia brasileira. Luiz da Gama, outro advogado paulista, negro e ex-escravo, isso mesmo, negro, ex-escravo, advogado que pessoalmente batalhou pela alforria, pela libertação de, sozinho, 1000 escravos. Isso mesmo, Luiz da Gama, outro herói praticamente esquecido da história, foi um batalhador pelo fim da escravidão e pessoalmente conseguiu a libertação de mais de 1000 indivíduos da escravidão. Castro Alves, o poeta Castro Alves, também os seus versos lutava contra a escravidão. Rui Barbosa, que viria a ser mais tarde ministro da Fazenda na República Brasileira, outro abolicionista convicto. André Rebouças, um engenheiro André Rebouças, que promulgava nos jornais da época as ideias abolicionistas. Jornais como O Abolicionista, justamente de Joaquim Nabuco, aquele herói esquecido que mencionei anteriormente. A Revista Ilustrada de Ângelo Agostini, outra revista que promulgava as ideias do movimento abolicionista. E acreditem, uma igreja, a Igreja Positivista do Brasil. Isso mesmo, o positivismo tinha uma igreja no Brasil.
Brasil, onde o altar era feito para cultuar a Deus, a ciência, a Deus, a razão. A igreja positivista do Brasil era uma defensora do processo abolicionista, da abolição total, bem como a maçonaria. A maçonaria carregava as bandeiras do iluminismo, a bandeira da liberdade, a bandeira do abolicionismo. No Brasil do século XIX, a maçonaria está muito presente nessas mudanças radicais da estrutura socioeconômica. E o próprio Dom Pedro II e sua família eram abolicionistas, uma vez que a família real não possuía escravos, possuía domésticos e empregados. O Dom Pedro II era adepto do processo abolicionista. Veremos agora no quadro a seguir, aí sim, finalmente as legislações abolicionistas do Brasil imperial, que culminarão aí com a Lei Áurea, o 13 de maio. Vamos lá. Chegamos, por fim, à legislatura, ao conjunto de leis que porá fim à escravatura no Brasil. Pelo menos a escravatura, já que a igualdade civil ainda teremos que esperar a Constituição de 1988. Isso mesmo, um processo abolicionista em termos legais que pode ter considerado como início 1810, concluído, pelo menos na legislatura, em 1888 com a Lei Áurea, terá que esperar 100 anos para além disso, ou seja, em 1988, quando a atual Constituição criminalizará o racismo. Muito bem, em 1810, por pressão inglesa, ainda no período joanino, quando Dom João VI vem ao Brasil, fugindo do bloqueio continental e da perseguição napoleônica, escorado, ampliado, apoiado pela Inglaterra, a pressão inglesa leva ao Tratado de Paz e Amizade, 1810, em que a família real portuguesa se compromete a abolir a escravidão. Mas, como nós sabemos, esse tratado de 1810, o Tratado de Paz e Amizade, não é cumprido por Portugal, uma vez que a maioria dos escravos do Brasil colônia chegará ao Brasil justamente no período joanino, quase metade dos escravos de todo o período colonial são trazidos para o Brasil no período joanino. Ainda por pressão inglesa, em 1831, já dentro do chamado período regencial, período colonial, primeiro reinado, abdicação, período regencial, quando da ausência de Dom Pedro I, que havia partido para Portugal, e quando da menoridade de Dom Pedro II, período regencial, Lei Feijó, padre Diogo Feijó, de novo para agradar os ingleses, promove uma lei que prometia extinguir o tráfico negreiro em 1831 no Brasil. Mas nós conhecemos essa lei como lei para inglês ver, porque é mais uma vez uma lei que prometia extinguir o tráfico, mas que não o cumpre, já que o tráfico negreiro continua existindo. Finalmente, em 1845, a Inglaterra, cansada de pressionar, finalmente cria a própria lei, uma lei inglesa, que contudo, todavia, porém, dava direito à Inglaterra de interferir no tráfico oceânico de escravos. A lei Bill Aberdeen dava à Inglaterra o direito de aprisionar navios de qualquer lugar do mundo que trouxessem escravos pela via atlântica, através do Oceano Atlântico. Esta lei dificulta o tráfico, mas como não havia um correspondente nacional, no caso brasileiro, se o navio traficante de escravos conseguisse vir da África, driblando a fiscalização da lei inglesa Bill Aberdeen, ela poderia legalmente aportar no Brasil e vender escravos. Até que em 1850 surge a Lei Eusébio de Queiroz. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe até que, enfim, o tráfico de escravos africanos para o Brasil, o que faz com que surja o contrabando de escravos e incremente-se o tráfico interno de escravos, que até então circulavam especialmente nas províncias do Nordeste brasileiro e passam a ser comercializados como uma espécie de atividade secundária. Eu tenho escravos para vender internamente e o foco passa a ser as regiões sul, as principais consumidoras de escravos naquele momento. A Lei Eusébio de Queiroz proíbe então o tráfico negreiro no Brasil. Em 1871 temos a Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco, em homenagem ao senador Rio Branco que promoveu a Lei do Ventre Livre. Contudo, todavia, porém, cuidado com essa lei. Filhos de escravo
tornam-se livres a partir de 1871. Mas o que você espera que um recém-nascido faça? Coloque o cordão umbilical nas costas e vá embora? Não, a criança nascida de escrava ainda era criada por seu proprietário, ou melhor, o proprietário de sua mãe, até os 8 anos de idade, quando cabia ao Estado indenizar pelaquela criança que seria liberta. Como isso era muito raro receber a indenização, aquela criança permaneceria escrava até os 8 anos. Se o dono dele recebesse a indenização, ele seria liberto. Caso contrário, esta criança nascida livre ainda teria que trabalhar até os 21 anos de idade para pagar pela sua liberdade. Portanto, entendemos que a lei do ventre livre não era tão efetiva assim e não era tão ventre livre assim. Quase o mesmo vale para a lei do sexagenário, ou lei Saraiva-Cotegipe. Aos 60 anos o escravo era liberto, mas ele tinha 3 anos para justamente pagar por essa libertação. Ele tinha que indenizar o seu dono, ou antigo dono, pelos tempos em que ele foi escravo. Aos 63 ele tinha essa oportunidade de pagar a indenização. Caso ele não conseguisse, ele trabalharia até os 65 anos para cumprir com trabalho por essa indenização. Vejam, lei do ventre livre não era de fato ventre livre, já que a criança permanecia até os 8 com o proprietário de sua mãe. Se o proprietário recebesse uma indenização, essa criança seria livre. Caso contrário, trabalharia até os 21. Lei do sexagenário, 60 era livre, mas tinha 3 anos para pagar a indenização. Como ele não conseguia, acabava ficando escravo ainda até os 65 anos de idade. Até que, enfim, a 13 de maio, Princesa Isabel promove a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão no Brasil. Naquele momento, em 1888, ainda existiam no Brasil cerca de 700 mil escravos que foram libertos. Contudo, como eu alertei no início desse vídeo, preste atenção, a nossa liberdade dos escravos não foi acompanhada de um processo de inserção social, ou seja, veio a liberdade, mas não veio a igualdade. Eu gosto muito de usar um exemplo que usa o reino animal. Imagine o lobo e a ovelha livres. Se lobo e ovelha forem livres, o lobo tem um ferramental muito maior para destruir as ovelhas, ou seja, em condições de igualdade, aquele que for mais forte irá sobrepujar o mais fraco. Na nossa analogia, o lobo seria o homem branco, repleto de direitos e poderes civis, políticos e econômicos, e a ovelha seria o negro recém-liberto, sem nenhum direito civil. Vejam, a igualdade nesse caso não é uma igualdade vantajosa para o cordeiro, para a ovelha, para o negro, uma vez que não havia igualdade. Teremos que esperar até que venha a Constituição atual, a nossa 7ª Constituição de 1988, e criminalize o racismo, para que pelo menos na legislação se promova a ideia de igualdade. Essa foi nossa aula sobre abolicionismo. Continue curtindo o canal e compartilhando com seus amiguinhos para deixar o tio Pisolato bem feliz.